Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos nesta sexta-feira para mais um vídeo aqui no canal. E eu já quero começar ele falando sobre dois brasileiros que vêm jogando muito na Premier League, e eles são João Gomes do Wolverhampton e também o Rodrigo Muniz do Fulham. Inclusive ambos estão disputando o prêmio de melhor do mês de fevereiro lá na Premier League. Com a lesão do atacante Raul Jimenez, Rodrigo Muniz teve mais oportunidades entre os titulares e acabou marcando 4 gols pelo Fulham. Nesse período o time teve 2 vitórias e 2 empates, destaque para a vitória contra o Manchester United em pleno Old Trafford. Já o volante João Gomes balançou as redes 2 vezes e deu uma assistência em 5 partidas. O Wolverhampton aproveitou o bom momento do volante e assim conseguiu derrotar os gigantes Chelsea e Tottenham. João também se destacou mais ainda no alto número de desarmes, chegando a 23, sendo o melhor da Premier League nessa estatística no mês de fevereiro. Eles têm a concorrência de Phil Foden, Pascal Gross, Rasmus Højlund, Bukayo Saka e Oli Watkins. Meus amigos Rodrigo Muniz e também João Gomes jogando o fino do fino pelos seus times lá na Premier League. E agora eu quero saber a tua opinião. Quem merece levar o prêmio de melhor do mês de fevereiro lá no campeonato inglês? Comenta aí, beleza? Nesse vídeo, bora falar sobre a Recopa. Ontem, né, Fluminense foi o grande campeão. Vou te falar sobre o Atlético de Madrid, eliminado da Copa do Rei. Bora falar sobre Guardiola, que deu um conselho aí ao presidente do Barcelona e indicou um técnico pra ele. Também tem a polêmica do Matias Rojas. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pela volta da Recopa Sul-Americana, o Fluminense partiu pra cima da LDU, mas estava complicado conseguir fazer o gol. O primeiro saiu só aos 76 minutos com John Arias, e logo depois John Kennedy foi expulso por conta de um pisão. A partida então ia encaminhando para a prorrogação, quando então aos 90 minutos de pênalti, John Arias marcou o segundo, e assim os cariocas venceram por 2-0. Fluminense foi campeão pela primeira vez na Recopa Sul-Americana e ainda levou o prêmio de $1.800.000. Ontem a situação de Matias Rojas rendeu muito o que falar aqui no nosso país, pois o jogador alega que o Corinthians não cumpriu o acordo feito com ele no começo do ano e, portanto, ele não quer mais jogar pela equipe. O portal GE informou que em janeiro o Timão acertou o parcelamento de uma dívida que era de cerca de 5 milhões de reais e, segundo Rojas, o Corinthians pagou apenas a parcela de janeiro, mas não pagou a de fevereiro. O jogador também avalia entrar com uma ação na FIFA, o que poderia causar um enorme prejuízo ao Timão, caso eles realmente sejam condenados, pois a entidade obrigaria o clube a quitar o valor total do contrato com Rojas, que vai até 2027, pelo menos foi o que completou o portal GE. Lembrando que em dezembro, né, o Matias Rojas já tinha ameaçado rescindir o contrato dele por conta dessa dívida, mas aí o Corinthians chegou num acordo com ele para parcelar essa dívida, e agora o Rojas alega que a parcela de fevereiro não foi paga e por isso que ele quer ir embora da equipe. Tem um monte de torcedor nas redes sociais muito irritado com o Rojas, né? Afinal, não jogou praticamente nada pelo Corinthians e vale a pena lembrar que o Corinthians teve uma baita briga para conseguir contratá-lo, né? Ele também era alvo de outras equipes, o Corinthians fez um esforço para conseguir trazê-lo, não pagou barato e ele tá rendendo toda essa história. A insistência do Flamengo por Léo Ortiz valeu a pena e após mais uma reunião ontem, o clube ficou perto de acertar a sua contratação. As diferenças entre o valor pedido e o valor que o rubro-negro estava disposto a pagar foram diminuídas e tudo indica que ele custará um pouco acima dos 8 milhões de euros ou 43 milhões de reais. Segundo o portal GE, o executivo do Massa Bruta, Diego Serri, deixou claro aos cariocas que eles querem contar com Léo Ortiz para o jogo da próxima quarta-feira contra o Botafogo pela pré-Libertadores, e depois ele deve ser liberado. A assinatura de contrato está apenas por detalhes, e inclusive ele aceitou abrir mão de 25% do direito que tinha do valor da transferência. Meus amigos, o Flamengo queria muito o Léo Ortiz, já faz tempo que essa novela vem se arrastando. Cara, cansou o Flamengo, cansou o Red Bull Bragantino, cansou o Léo Ortiz, mas aparentemente agora ela está chegando no final. O portal GE já confirmou isso, o Vene Casagrande também. Então, depois do jogo da quarta-feira contra o Botafogo, ele deve ser liberado para ser o novo reforço lá do Mengão.
Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral. Deixa o like no vídeo porque fortalece muito o meu trabalho. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem, pela Liga Saudita, tivemos um jogão de bola entre Al Nassr e Al Hazem, com direito a 8 gols. Lembrando que Cristiano Ronaldo acompanhou o jogo no camarote, pois ficou fora por conta de punição. O jogo inteiro foi muito disputado e terminou no empate em 4-4. Anderson Talisca foi o grande nome da partida, onde marcou um hat-trick, mas mesmo assim ele acabou o jogo muito chateado, pois mesmo com ele tendo marcado 3 vezes, o jogo no fim terminou empatado e rendeu apenas um ponto à equipe do Al Nassr. Também tivemos ontem a volta da semifinal da Copa do Rei entre Atlético Bilbao e Atlético de Madrid, onde os irmãos Williams brilharam. Logo aos 13 minutos já apareceu Iñaki para abrir o placar. Então no final do primeiro tempo, o seu irmão Nico ampliou. Os colchoneiros até tentaram balançar as redes, mas não tiveram sucesso. Então aos 61, Guruzeta fez o terceiro e assim o Bilbao venceu por 3-0, se classificando para a grande final da Copa do Rei, onde vai enfrentar o Mallorca. E ontem o mundo do futebol foi surpreendido com a notícia do Paul Pogba. O tribunal antidoping lá da Itália informou, que ele foi banido do futebol pelos próximos 4 anos. Pra quem não se lembra, ele testou positivo para testosterona sintética e o tribunal aplicou a pena máxima ao jogador. Logo após o anúncio, o francês de 30 anos se pronunciou ao falar o seguinte: "Hoje fui informado da decisão e acredito que o veredito está errado. Estou triste, chocado e com o coração partido, porque tudo que construí em minha carreira profissional foi tirado de mim. Quando eu estiver livre, sem restrições legais, a história ficará mais clara. Mas posso falar que eu nunca tomei consciente ou deliberadamente quaisquer suplementos que violassem os regulamentos antidoping. Agora eu irei recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte." Lembrando que tudo isso aconteceu em setembro do ano passado, quando ele testou positivo e começaram as investigações. Ou seja, a punição começou a valer a partir de setembro. Então, até o dia 10 de setembro de 2027, o Pogba está proibido de jogar futebol, está banido do esporte. Lembrando, que como eu falei pra vocês aqui, ele ainda vai tentar recorrer à Corte Arbitral do Esporte pra ver se consegue aí diminuir a pena, pra ver se consegue dar um jeito, Mas é triste ver essa situação do Pogba, ainda mais porque ele falou que essa história vai ficar mais clara em breve, Então deve ter alguma coisa que a gente não sabe e que ele vai contar. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas por enquanto realmente tá banido, só voltará a jogar futebol com 34 anos. E a Juventus, também cogita rescindir o contrato dele. Vamos ver o que é que vai acontecer. Barcelona vai tentar convencer Xavi a ficar no clube pelo menos por mais uma temporada, e inclusive o presidente Joan Laporta já teria conversado informalmente com o técnico sobre isso, pelo menos é o que informou o jornal Sport. Porém, Xavi não deu resposta nenhuma e segue com a ideia de deixar o clube ao fim da temporada. O diretor esportivo Deco, em entrevista nessa semana, revelou que não foi o clube quem quis tirar Xavi, e ele mesmo que tomou a decisão de ir embora no meio do ano. Deco ainda falou que se o Barcelona for campeão da La Liga ou chegar à semifinal da Liga dos Campeões, vão tentar convencer Xavi a ficar por mais um tempo. O diretor ainda completou falando que hoje em dia não existem muitos técnicos de alto nível livres no mercado, por isso que é bem complicado tomar uma decisão e ela somente será tomada ao fim da temporada. Mas por enquanto, nada mudou. O Xavi continua com a mentalidade de que ele vai embora realmente no meio do ano. Já que eu estou falando sobre Barcelona, a gente sabe que o Thomas Tuchel é um nome ligado à equipe catalã, ele vai embora do Bayern de Munique no meio do ano, já falou que gostaria de treinar algum time lá da Espanha, e ele é uma possibilidade estudada sim. Outro nome também que agrada bastante é de Hansi Flick, que está livre no mercado desde que deixou a seleção da Alemanha, e inclusive ele quer realmente treinar o Barça. De acordo com a imprensa alemã, se chegar uma proposta do Bayern de Munique e uma do Barcelona, ele daria preferência à equipe catalã. E aí vem o que eu queria contar pra vocês, De acordo com a imprensa europeia, o Guardiola já conversou com o Joan Laporta, presidente do Barça, e teria indicado um nome pra ele. E esse nome seria justamente de Roberto De Zerbi, que vem fazendo um baita trabalho no Brighton desde que ele assumiu. Realmente é um técnico hoje em dia que é diferenciado e muitos gigantes estão de olho no Roberto De Zerbi, tá bom? Eu quero saber o que é que você pensa a respeito desse conselho do Guardiola. Você acha que foi bom? O Barcelona realmente devia contratar o Roberto De Zerbi? Ou é melhor Hansi Flick, Thomas Tuchel? Comenta aí, beleza? Esse daqui foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e
Falou! Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a long night.